É o Marlon Góes e as palestrinas do Palmeiras, tá ligado? Deixou chegar, né? Então respeita as palestrinas. Deixou chegar, né? Então respeita as palestrinas. Hoje é show do Verdão e a mulherada vai pra cima. Hoje é show do Verdão e a mulherada vai pra cima. Avante palestrinas, avante palestrinas. Respeita meu Palmeiras, respeita minhas meninas. Avante palestrinas, avante palestrinas. Respeita O meu Palmeiras respeita as minhas meninas. Fala, família Palmeiras! Eu aqui de novo para falar com vocês e trazer aí um pré-jogo, né? Hoje o pré-jogo é gravado, eu não estou ao vivo, por causa do horário do jogo, né? Provavelmente o horário que subir esse vídeo eu ainda vou estar no trabalho, então não tinha como fazer ao vivo com vocês hoje. Mas estou aqui gravando, trazendo as informações para esse confronto de Palmeiras e Ferroviária. Ferroviária, juntamente com São Paulo, é um dos times que a gente mais enfrentamos nessa nossa história do futebol feminino, né? E todo mundo sabe que a Ferroviária é uma grande potência aí do futebol feminino, né? Acho que é o único clube que não depende do masculino para se manter, ou seja, se o time masculino da Ferroviária cair ou subir, isso não interfere com o futebol feminino da Ferroviária, né? Ela independe do futebol masculino, que é diferente de outros clubes que a gente vê aí, né? Só o clube cair para a Série B, a primeira coisa que faz é cortar o feminino, né? Enfim, acho que a Ferroviária é acho que se não é a única, é uma das poucas equipes que não depende dessa situação do futebol masculino para sobreviver no futebol feminino. Beleza? Bom, então vamos lá em relação a esses confrontos, né? O que tem de, de, de relutante, de importante desse confronto, desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui, vamos lá então ver. Bom, vocês sabem que o jogo hoje é na casa do Palmeiras. Então, por ser na casa do Palmeiras, eu trago jogos só que diz respeito ao mando do Palmeiras. Eu não falo de todos os jogos do Paulista, tá? Somente aqueles que a gente faz em casa. Quando o jogo for na casa da Ferroviária, eu vou trazer as informações de como o Palmeiras se comporta jogando na casa da Ferroviária, ok? Bom, então vamos lá. O jogo de hoje será na nossa casa, né, na Arena Barueri, ou seja, no estádio municipal Orlando Batista Novelli, mais conhecido como Arena Barueri. Lá cabem 31.452 pessoas e o jogo será às 18 horas. Esse jogo ele vai ser transmitido pelo Sport TV, tá? Arbitragem. A arbitragem será árbitra principal, Mariana Nani Batalha. A árbitra assistente número 1, Leandra Aires Cossetti. E a árbitra assistente número 2, ou seja, as duas bandeirinhas ali, Isabelle de Oliveira, todas de São Paulo. Lembrando que no outro jogo, de Palmeiras e Ferroviária, pelo Campeonato Brasileiro, essas duas bandeiras também atuaram naquele jogo, né? Naquela expulsão que eu contestei muito da Paty Maldaner, né? Enfim, vamos ver como que vão se sair esse trio nesse jogo contra a Ferroviária, né? A quarta árbitra desse confronto será Ana Caroline Deleutério de Souza Carvalho. Então, esse praticamente aí, né, é composto por uma arbitragem totalmente feminina. Bom, o total de jogos, como eu disse, entre Palmeiras e Ferroviária, são 13 jogos, né? Entre Palmeiras, na casa do Palmeiras, e na casa da Ferroviária.
sendo nosso mando de jogo, nós jogamos 6 vezes com a Ferroviária. Foram 4 vitórias, um empate e uma derrota. Agora a gente vai ver como foram esses confrontos dentro do Campeonato Paulista, né? Nós começamos lá em 2012, Palmeiras e Ferroviária, foi 3-2 para a Ferroviária, né? Esse jogo aí é a derrota, né, que nós temos aqui, que consta no nosso, na nossa estatística. Derrota em casa para a Ferroviária é essa, de 3-2 em 2012. Depois, em 2019, nós empatamos com ela em casa, 2-2. Em 2022, pela primeira fase do Paulista, foi 1-0 para nós. E na semifinal do Paulista, também foi 1-0 para nós em casa. Em 2022, que o Palmeiras chega à final do Brasileiro, né? E vai disputar com o Corinthians, né? Se eu não me engano. Acho que é isso, né? Ou foi 2021 que nós chegamos na final, porque a Libertadores foi em 22. Então foi em 2021 que nós chegamos à final com o Corinthians, e aí a gente conseguiu classificação para a Libertadores de 22, é isso mesmo. Então, em 22, na primeira fase, nós ganhamos da Ferroviária por 1-0, e aí a gente vai jogar com a Ferroviária de novo na semifinal e repetimos o mesmo placar de 1-0. Aí, em 2024, nós ganhamos da Ferroviária, foi um jogo bem disputado, aquele jogo bem maluco. Nós ganhamos da Ferroviária na primeira fase por 3-2. E depois nós encontramos a Ferroviária no jogo de volta, né, no jogo da semifinal do Paulista, que foi lá no Allianz, e a gente venceu elas lá por 2-1. E aí nós fomos para a final contra o Corinthians e ganhamos esse Campeonato Paulista, né? Bom, a maior vitória em casa do Palmeiras foi essa do placar de 3-2, lá na primeira fase, né, de 2024. Os placares mais comuns entre Palmeiras e Ferroviária são 1-0, 2-0 e 1-1. Então, um desses 3 placares aí pode acontecer novamente no jogo de logo mais às 18 horas. Espero que seja os 2 primeiros, 1-0 e 2-0. 1-1 não quero não. Nem que a Ferroviária também aumente essa estatística aí de mais de uma vitória na nossa casa. Tá bom? Bom, família, esses são os dados que eu tenho para passar para vocês, né? Nesse pré-jogo aí, normalmente eu coloco escalações para vocês, eu aguardo chegar a escalação do Palmeiras para a gente conversar, mas hoje não tem como fazer isso, né? Como eu disse, esse pré-jogo está sendo gravado, então eu não vou estar ao vivo, e aí eu não tenho como trabalhar as escalações que a Camila vai colocar amanhã, tá bom? Ou seja, no jogo de hoje, né? Nesse jogo aí que eu tô fazendo o pré-jogo. É um pré-jogo bem rapidinho. Eu acho que a Camila vai vir com o time mais titular. E eu acho que a Jéssica vem com o time mais modificado por aquela questão que a gente falou na live, né? O próximo jogo da Ferroviária é no sábado já. E é contra o Cruzeiro. Ou seja, se a Ferroviária perder para o Cruzeiro vai abrir 8 pontos da Ferroviária. E se o Palmeiras ganhar do Inter, ela perde a segunda posição para o Palmeiras. Então, eu acho que ela não vai arriscar, né, essa questão de perder posições no Brasileiro. Ela vai tentar ganhar do Cruzeiro para diminuir essa vantagem do Cruzeiro
e para se manter na segunda posição, né, na vice ali, porque aí tirando os jogos com o Cruzeiro, todos os jogos ela decide em casa, né? Então eu acho que ela não vem com o time principal dela, já pensando no jogo do Cruzeiro. Apesar que a Ferroviária tem um banco muito qualificado, mas seria um desgaste muito grande, né? As meninas jogarem agora, quarta-feira, e o próximo jogo já é sábado, então ela teria quinta e sexta, e no meio de quinta e sexta ela tem uma viagem, porque se eu não me engano o jogo dela com o Cruzeiro é lá em Minas, né? Na casa do Cruzeiro. Então é outro fator que se eu sou a Jéssica, sendo que o Campeonato Paulista esse ano está mudado, são 2 jogos de ida e volta, ela pode recuperar esses 3 pontos que ela perdeu com o Palmeiras, ela pode recuperar no jogo em casa depois, jogando contra a gente. Né? Já no brasileiro, ela não tem como, vamos dizer assim, recuperar esses pontos do Cruzeiro, ou de repente não consegue nem recuperar a posição que ela perder. Né? Eu não sei quem está em terceiro, acho que é o Corinthians, eu não sei qual é a diferença de pontos, mas ela pode até perder, talvez, a posição de terceiro lugar. Então, eu acho que para a Ferroviária é mais difícil jogar com a gente com o Cruzeiro, por isso eu acho que ela não vem com o time todo titular, eu acho que ela vai mesclar o time para poder colocar força máxima lá no sábado contra o Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Eu faria isso. Né? Se eu fosse técnica da Ferroviária, eu faria isso. Não colocaria força máxima, eu estaria dando uma preferência nesse momento para o brasileiro, porque a gente já está no final aí, né? Faltam 5 rodadas só para terminar essa primeira fase, então eu faria de tudo para me manter ali em segundo lugar. É isso, família. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda a gente a crescer. Estamos aí tentando chegar nos 2.000 inscritos, né? Temos 1.900 e alguma coisa aí já. Então, ajuda a gente, dá essa força, família. A gente sabe que a família Palmeiras tem uma força muito grande. E se a gente se unir aí, quem gosta de futebol feminino, deixar o like, compartilhar, se inscrever, logo, logo a gente alcança esses 2.000 inscritos no canal e eu vou ficar muito feliz. Ok? Amanhã nós não vamos pro jogo, a Anne não vai pro jogo, né? Por causa do horário, trabalho e tudo mais. Então amanhã a gente não tem como estar lá e acompanhar as palestrinas de perto, tá bom? Mas a gente, o que puder ir pegando de informações aí, a gente vai trazendo aqui. Se eu conseguir chegar um pouquinho antes do jogo aqui, eu conseguir entrar ao vivo, com alguma informação para vocês, eu também trago, eu tento entrar, mas não prometo, tá bom? É isso, família. Fiquem todos bem, que o nosso jogo amanhã seja um jogo muito bom, que a gente consiga fazer o placar, que a gente não tome tantos gols, né? Que a nossa defesa amanhã esteja bem iluminada, bem inspirada, para a gente fazer um bom jogo. Espero que a Camila, no Paulista, mude um pouco o sistema tático do Palmeiras, né? Traz aquele sistema tático que jogou o Paulista do ano passado, acho que a gente se dá melhor com esse sistema. Pelo menos no Paulista pode usar esse sistema aí que eu prefiro, ok? Família, muito obrigada aí pela companhia de vocês. E até depois, um pós-jogo aí, tá bom? E não se esqueçam, avante palestrinas!